Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui nas nossas atividades curriculares complementares. Hoje, uma aula para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Vamos falar aqui de um pouco de porcentagem, né? Lembrar de porcentagem, mas principalmente falarmos aqui de juros simples, né? Sistema de capitalização utilizado, né, muito no mercado, né? Que é o juros simples, beleza? Bom, primeiro vamos aqui dar um conceito do que é uma porcentagem, né? Porcentagem é um elemento muito importante, né? Para o Enem, a galera da terceira série aí que está de olho no Enem, se a gente for elencar um conteúdo que mais cai, pode botar a porcentagem no meio, que está lá presente em muitas questões, certo? Então, o que é uma porcentagem, pessoal? Porcentagem nada mais é do que uma fração, né? O que a fração faz? Ela representa partes de um inteiro, né? A porcentagem, ela serve para representar partes de um inteiro. O denominador de uma fração, o que ela diz? Em quantas partes o inteiro foi dividido. A porcentagem, ela é uma fração de denominador 100. Então, ela considera que todo o inteiro é dividido em 100 partes. E o numerador, por sua vez, é aquelas partes que você quer representar. Então, na porcentagem, o número de cima, né? Ele também tem essa função, tá? Então, conceito, a porcentagem é uma fração de denominador 100, certo? Uma fração de denominador 100. Então, se você tem um número P por cento, isso aqui é igual a P sobre 100. É uma fração de denominador 100, certo? Olha só, turma, a porcentagem, ela tem aqui algumas representações, né? Você pode representar a porcentagem nesse formato, né? Que é o formato de porcentagem mesmo, mas você também pode representar a porcentagem na forma de fração ou de número decimal. Então, um exemplo, né? Para a gente poder ver as representações. Eu tenho aqui, por exemplo, a fração 35%. Né? 35% é uma forma de você representar. Aplicando a definição, nós podemos dizer que 35% é a mesma coisa de 35 sobre 100. Né? Porque a porcentagem ela é uma fração de denominador 100. E ainda você pode representar essa porcentagem na forma de decimal. Né? 35 sobre 100 você pode representar por 0,35. Beleza? Então, são as três formas que a porcentagem pode ser representada. Beleza? Bom, a coisa mais simples que se pode fazer, ou se querer, desejar, em uma operação com porcentagem, é você saber quanto equivale tantos por cento de um determinado valor. Tá? Isso aí é básico, né? A gente tem que saber. Né? Então, por exemplo, tá? Vou botar alguns exemplos para a gente fazer aqui. Quero saber quanto é 15% de R$900. Supor. Desejo saber quanto é 15% de R$900. Okay? Ou, outro exemplo, aí eu quero saber quanto é 75% de 1.200 pessoas. Eu quero saber quanto é esse percentual aí. Tá? Então, como é que eu devo proceder? Eu quero saber quanto é 3% de 200 litros. Situações que você pode, né, se deparar pela frente. Olha, então como é que eu faço para calcular o percentual de um determinado valor? É a mesma coisa que você faz lá com as frações. Você multiplica o valor pelo percentual. Agora, essa multiplicação você transforma a porcentagem ou em fração ou em número decimal. Tá? Eu quero calcular 15% de R$900. Então, eu vou pegar aqui os R$900, ó, 900, e vou multiplicar ele por 15 sobre 100. Ó. 15 sobre 100. Você faz a multiplicação.
Pode ser também 0,15, não tem problema. Deixar na forma de fração é bom porque você pode cortar aqui, ó, zeros, ó. Corto 2 zeros com 2 zeros. Fica 9 vezes 15, né? Ou seja, aqui vai ficar R$120, ó. Que é a multiplicação só do 9 pelo 15. Pronto, ó. Então quer dizer que 15% de R$900 representa R$120. Tá? Eu quero calcular 75% de 1.200 pessoas. Beleza, vamos pegar aqui o 1.200 e vou multiplicar ele por 75 sobre 100. Olha como fica legal. Certo? Aí nós podemos o quê? Também cancelar 2 zeros. A mesma quantidade de zeros que corta em cima, corta embaixo. Vai ficar 12 por 75, você vai encontrar 900 pessoas. Certo? É bem simples o cálculo do percentual. Basta multiplicar. Ou, se você quiser, multiplique 1.200 por 75 e o resultado divida por 100. Né? Também pode fazer dessa forma. 3% de 200 litros. Vamos pegar 200 e vou multiplicar por 3 sobre 100 ou por 0,03. Tanto faz. Tá? Corta aqui 2 zeros com 2 zeros. 2 vezes 3 dá 6 litros. Beleza? Essa é a forma que você calcula o percentual de um determinado valor. Turma, o nosso tema aqui principal da aula é a questão dos juros simples, né? Como é que você calcula os juros? Primeiro, vamos entender o conceito de juros que tem a ver com percentual. Né? Você tem uma taxa de juros. O que é conceitualmente os juros? Olha, os juros, na verdade, turma, funciona como se fosse um aluguel do dinheiro. Como assim, professor? Eu vou, por exemplo, ao banco, né? E eu preciso de R$1.000, né? Aí o banco chega, olha, tá aqui os R$1.000. Você vai pagar daqui a 3 meses. Ora, só que quando eu for devolver esse dinheiro para o banco, esse dinheiro não ficou comigo durante 3 meses? Ficou. Então você vai pagar um valor a mais devido ao tempo que esse dinheiro ficou investido comigo. Certo? E esse valor é chamado de juros. Assim como se você fizer uma aplicação no banco, aí você está emprestando o dinheiro ao banco, na caderneta de poupança, ou qualquer outra aplicação, aí eu botei lá R$10.000 no banco. Ao final de um ano eu vou pegar. Só que o banco ficou com o seu dinheiro durante um ano, né? 10 meses, sei lá, quanto tempo ficou lá. Então ele vai pagar, além desses R$10.000, ele vai pagar um valor a mais devido a esse tempo que o dinheiro ficou lá investido. Então é exatamente esse valor referente ao tempo de investimento, né? O tempo que o dinheiro ficou retido, que nós chamamos de juros. Tá? No mercado existem 2 tipos de juros. Aqui nós chamamos de capitalização. Você pode fazer um cálculo de juros com juros simples e você pode fazer com juro composto. Professor, qual é a diferença de uma capitalização a juros simples ou juro composto? Acompanhe nossa aula de juros compostos, que a gente vai mostrar bem essa diferença. Mas eu já posso adiantar um pouco com vocês uma coisa. Olha, se eu, por exemplo, for ao banco e peço R$1.000 emprestado, vou pagar daqui a 3 meses. Cada mês é 10%. Só que acontece, quando passa o primeiro mês, você paga 10% a mais. O próximo, você vai calcular mais 10%. Quanto é juros simples, é sempre calculado em cima do valor inicial e sempre em cima dos R$1.000. Se fosse um juro composto, no primeiro mês que for aplicado a taxa, ele já vai aumentar. E a próxima aplicação, a próxima taxa, vai ser em cima do valor atualizado e não do valor inicial, certo? Então essa é a diferença básica de um juro simples para um juro composto. O juro composto, o pessoal até fala muito assim, é um juro sobre juros. É porque a taxa é aplicada sempre ao final de cada período em cima de um valor atualizado período a período. Se você fez mês a mês, vai ser atualizado mês a mês. Tá? Mas vamos falar primeiro aqui do juros simples. Tá? Então, você já sabe o que é juros, né? Tem uns elementos importantes, né? Os juros, nós já sabemos que é justamente esse valor a mais devido ao tempo, né? Beleza, mas além da questão dos juros, você tem os outros elementos
que é o capital inicial. Capital inicial, que é o valor inicial do investimento, né? Daquela negociação. Ah, eu peço R$1.000 ao banco emprestado, que vai ser aplicado juros em cima desse valor. Então, esses R$1.000 é o meu capital inicial. Eu faço um investimento de 5 mil ao banco, que vai gerar juros. Então, R$5.000 é o valor inicial, é o capital inicial, certo? Que a gente, na fórmula, a gente vai representar pela letra C, beleza? E os juros nós vamos representar pela letra J. Outro elemento importante é a taxa de juros. Taxa de juros. Aí vem a questão do percentual, turma. O que é a taxa de juros, professor? Olha, você não vai pagar um valor a mais. Esse valor a mais, ele é calculado por uma taxa percentual. Ah, é 2%? É 5% ao mês? É 10% ao ano? É 3% ao bimestre? É 1% ao dia? Então você tem uma taxa que vai justamente saber quanto é que vai render de juros, tá? Que nós vamos representar aqui pela letra I. É a taxa percentual de juros, tá? Bom, outro elemento importante é o tempo, ou o período de aplicação. Ah, esse tempo ele vai ser de quantos meses, vai ser quantos anos? É o período de aplicação. Muito cuidado que esses dois valores, eles devem estar sempre alinhados. Por exemplo, a taxa, tem que vir acompanhada do período de aplicação. Ah, é ao mês? Então taxa ao mês. Aí o tempo tem que estar em meses. Ah, minha taxa vai ser aplicada todo ano. Então é 2% ao ano. Meu tempo também tem que estar na mesma unidade. Tá? Então tome muito cuidado com esses dois elementos aqui, ó. Então, uma capitalização a juros simples, onde todo o cálculo ele é feito em cima desse primeiro valor, que é o capital inicial, são esses elementos que a gente vai precisar, certo? E aí nós temos uma fórmula matemática, né? Justamente para calcular esse juros simples, certo? Então, anotem essa fórmula lá. J, que é o juros, é igual a C multiplicado por I multiplicado por T sobre 100, turma. Esse 100 aqui é da taxa. Porque lembra que é um percentual, né? Então, se é 5%, é 5 sobre 100. Se é 10%, é 10 sobre 100. Certo? E, além disso, turma, eu já ia esquecendo, nós temos um montante. Um montante. O que é esse montante, professor? Ora, vamos lá. O que é um montante? Você fez um investimento. Botou no banco lá R$5.000 para render. Aí o banco, olha, deixa aqui, eu vou te dar 1% ao mês, tá? Deixa aplicar durante 6 meses. Ao final, eu quero agora meu dinheiro de volta. O que você vai receber? Você vai receber o seu capital inicial, mais quem? Mais os juros. Então, esse capital inicial que você investiu, somado com esses juros que rolou durante esse tempo, nós chamamos de montante, tá? Então, esse montante aqui, ó, vai ser o capital inicial somado com os juros. Então, são essas as fórmulas que a gente resolve os problemas de capitalização a juros simples, né? Vamos agora resolver algumas questões envolvendo aí juros simples e porcentagem, certo? Vamos para os exercícios. Estudando a possibilidade de abertura de uma filial, uma empresa realizou uma pesquisa de mercado numa determinada cidade. Na pesquisa envolvendo 3.000 pessoas, a questão 3 referia-se ao sexo do entrevistado e o resultado está exposto no gráfico 2. A empresa espera que 35% dos homens entrevistados se tornarão clientes. Em números percentuais, ele representa, letra A, 383, letra B, 483, letra C, 1.050 ou 1.350. Beleza? Então, olha só, pessoal. Primeiro, eu tenho que saber quantos foram entrevistados, né? Você tem aqui, ó, 40, ele fala no gráfico, você tem um total, né? Um total de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Certo?
A empresa, ela sugere, né, que 35% dos homens entrevistados se tornam clientes. Então eu preciso saber quantos homens foram entrevistados. No gráfico, eu tenho lá, gráfico de setores, está dizendo que 46% que entrevistaram são homens. Então eu tenho que saber quantos homens foram entrevistados. Então você vai calcular o quê? 46% de 3.000. Para me saber quantos homens foram entrevistados, primeiramente. Para eu saber quantos deles vão virar clientes. Então, para calcular o percentual de um determinado valor, né, mostramos na aula, basta você multiplicar a porcentagem pelo valor. Ou seja, 3.000, você vai multiplicar por 46 sobre 100. Posso cortar aqui 2 zeros, ó. Aí, multiplicando 30 por 46, você vai encontrar 1.380 pessoas do sexo masculino. Beleza, tudo bem. Aí, destes, 35% deverão ser clientes. Então, 35% de quem? De 1.380. Tá? Então, vou ter que calcular agora quanto é 35% de 1.380, para eu poder responder a questão. Então, você vai fazer o quê? 1.380 multiplicado por 35 sobre 100. Certo? Daqui dá para cortar só um zero. Aí vai ficar 4.830 dividido por 10. Ó. Deu para cortar só um zero. 138 vezes 35 dá isso. Mas aí você pode cortar agora. Então você vai ter que 483 pessoas se tornarão clientes. Tá? Então a resposta correta do nosso exercício é a letra B. Beleza? Vamos então para a nossa segunda questão. Em 1993, um capital de R$150 mil, aplicado por 1 ano e meio, rendeu 459 mil de juros simples. Encontre a taxa correspondente a essa aplicação. Tá? Primeiro, turma, vamos colocar nossas informações. Esse 150 mil é o meu capital inicial. 150 mil é meu capital inicial, porque ele que foi inicialmente investido. Tá? Ele foi aplicado durante 1 ano e meio. Certo? Turma, 1 ano e meio, taxa de 1 ano e meio. Vou transformar esse aqui para... Vamos transformar 1 ano e meio para meses, né? Então, 1 ano e meio são 18 meses. Aqui é o tempo, desculpa, não é a taxa, é o tempo. A taxa é o que ele quer. 18 meses. Certo? E aí, tudo bem. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual foi a taxa. Ele me deu também os juros, né? Esses juros aqui foi de 459 mil. Esse aí foi os juros. Beleza, turma. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aí? Nós vamos usar a fórmula J é igual a C, que multiplica I, que multiplica T sobre 100. Certo? Sobre 100. Então, basta você substituir. Vai ficar 459 mil igual capital inicial 150 mil vezes 18 meses multiplicado pelo tempo, isso aqui dividido por 100, certo? Olha, fazendo meio pelos extremos, né, eu vou até botar 150 mil vezes 18 vezes T. Quando eu multiplico 459 mil por 100, basta você repetir os zeros. Então vai ficar 159, coloque os 3 zeros,
mais os 2 zeros, tá? Aí você pode cortar 4 zeros aqui com 4 zeros aqui, ó, tá? 15 vezes 18 vai dar 270, né? Então, se você dividir aqui 4.590 por o equivalente aqui a 270, você vai ter um valor de 17%. Essa que foi a minha taxa de juros, tá? Então, resposta correta, letra E de escola. Certo, turminha? Vamos para a terceira questão. Uma pessoa sacou 21 mil de um banco, sob a condição de liquidar o débito daqui a 3 meses e pagar ao todo 22.575. A que juro obteve aquele capital? Beleza, turma. Então vamos colocar as informações. Se ele sacou 21 mil, esse cara aqui é meu capital inicial, 21 mil. Beleza? Ele falou que vai sacar esse dinheiro depois de 3 meses. Então esse 3 meses é o meu tempo. Meu tempo são 3 meses. Tudo bem. E ele quer que vai pagar tudo, né? E esse total que ele vai pagar, 22.575, esse é o meu o quê? É meu juros? Não. Esse é o meu montante, porque aí está o capital inicial mais os juros. Então, esse valor que ele deu aqui é o montante, que vai ser igual a R$ 22.575. Certo? E a questão quer saber qual foi a taxa de juros aplicada. Beleza. Olha, se é juros simples, vamos botar a fórmula do juros simples. J é igual a C vezes I sobre T dividido por 100. Mas quem é os juros, professor? Não tenho. Ora, turma, os juros é a diferença do montante com o capital. Tá? Se você pegar essa diferença aqui, ó, esses juros vai ser justamente o 22.575 menos o 21 mil, que vai dar R$ 1.575. Esse foi os juros, porque o 21 mil é o capital inicial. Tá? Aí pronto, você pode usar a fórmula aqui. J, 1.575, o capital, 21 mil. A taxa é o que eu quero saber. O tempo são 3 meses. Isso aqui dividido por 100. Certo? Bom, eu faço aqui meio pelos extremos, né? Aqui eu já posso multiplicar esse 21 mil por 3 também. Vai dar 63, né? Mil. Igual, aí no caso I, né? 1.575. E aí você coloca os 2 zerinhos, ó. Certo? Dá para cortar aqui 2 zeros. Se você dividir aqui 1.575, que sobrou aqui, com 630, você vai ter uma taxa aí de 2,5%. Ok? Então, a nossa resposta é a letra B, 2,5% é a taxa de juros. Certo, galera? Então, não esqueça que nós estamos na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. Então, vai lá, acompanhe a gente, certo? Estamos aí. Valeu!